Aquela manhã tinha sido muito agitada. Os meninos e meninas tinham chegado, como sempre, com suas preocupações e suas histórias de trabalho e de vida. Almoçaram. O barulho de suas inquietações era forte demais e a gente até podia ouvir do lado de fora do salão a gritaria daquela turma de mais de 50. De repente, foram quase todos embora. Alguns a gente sabe para onde, porque levaram suas caixas de engraxate ou de bala. Outros não. Talvez nem voltem amanhã, ou quem sabe nunca mais. Fez-se um silêncio, mas não era de alívio. Era um momento de indagação naquele programa. Paulo parou nesse instante e Regina também. Estavam preocupados pelas mesmas razões. São educadores de rua naquele programa e nessa hora se encontraram para compartilhar uma grande angústia. Estariam eles ali mais perdidos que os próprios meninos? E foi Paulo quem puxou a conversa. Será que estamos oferecendo o que os meninos mais precisam? Sei lá, disse Regina. Eu fico só pensando em tantos outros que nem sequer chegam aqui. E será que são muitos? Não tenho a menor ideia. Eu só sei que não tocamos em muitos problemas que eles têm. E como você sabe? Nunca me disseram, mas eu sinto isso. Há tantas crianças aí pela rua que nunca chegaram até aqui. E o que mais me angustia, disse Paulo, é que eu não tenho certeza que estamos fazendo algo de bom para os que conseguem vir. Como assim, Paulo? É que eu sonhei tantas coisas boas para esses jovens e, francamente, não sei se estou conseguindo. Claro que está conseguindo. Para os recursos que a gente tem, até que estamos fazendo muito. Falando em recursos, Regina, eu acho que não vamos ter dinheiro para levar adiante aquelas atividades de esporte e lazer que as crianças tanto precisam. Não me diga, Paulo. Será que aquele pessoal não sabe que estamos fazendo um trabalho tão bom? Sei lá, mas como sair dessa? Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Obrigado por se conectar a nós aqui nessa segunda edição do ciclo de debates, que hoje a gente vai trazer um assunto muito importante, que é a avaliação de programas socioeducacionais. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a essa conversa. Eu sou o Carlos, sou coordenador aqui da área de avaliação e prospecção do Itaú Social. Vou fazer minha audiodescrição aqui, sou branco, estou usando uma camisa branca, estou na sala da minha casa, da onde eu tenho trabalhado aqui durante essa época de pandemia. Atrás de mim tem um balcão, um pendente, uma luz acesa, né? E queria saber de vocês, essa história que eu li aqui no começo desse evento, ela te tocou de alguma maneira? Queria saber, coloca aí no chat para a gente saber em que medida ela te tocou. E contar para vocês que ela é uma história de ficção do Paulo e da Regina, que são dois educadores, e eles estão muito angustiados, preocupados com o programa que eles trabalham, pensando em que medida tudo que eles fazem está conseguindo transformar a vida desses meninos e meninas que chegam nesse programa, que são meninos e meninas em situações de risco, e eles têm indagações em relação ao trabalho que eles estão fazendo, né? Como muitos de nós, seu sentido e para quem está participando. Como eu comentei, é um texto ficcional, e esse texto, ele abre uma publicação que a gente vai apresentar aqui já já, tá bom? Mas podia ser um caso comum de tantos de nós que trabalham na área social em qualquer lugar desse país, não é? E quem já se sentiu também um pouco Paulo, um pouco Regina, chegando para um amigo de trabalho e fazendo essas mesmas perguntas, não é? Bom, você já deve ter percebido que o tema de hoje aqui é avaliação e avaliação de projetos socioeducacionais. Então, eu queria passar, já dando início a esse evento, para falarmos sobre as diversas concepções de avaliação, os desafios, oportunidades, perguntas cotidianas assim que a gente tem nesse campo, com os nossos parceiros, com os nossos colegas de trabalho, o impacto daquilo que a gente está conseguindo alcançar e como avaliar efetivamente, né? Esse tema assim que é tão presente na nossa rotina e no nosso dia a dia. E para começar esse diálogo, eu gostaria de convidar aqui, passar essa bola em muito boas mãos aqui para a nossa superintendente Ângela Daniman
que vai receber as autoras dessa publicação, que vão contar um pouco da sua trajetória e experiência, a professora e pesquisadora Teresa Penafirme e Vatsala Iyengar-Stone. São pesquisadoras e autoras da publicação, me desculpe, Avaliação de Programas Socioeducacionais, Como Enfocar e Pôr em Prática, que a gente vai apresentar aqui para vocês em primeira mão. E eu deixo com você, Ângela. Obrigado. Olá, pessoal! Aqui recebendo a palavra de Carlos, nosso querido Carlos. Eu quero dizer que eu tenho um enorme prazer de participar dessa segunda edição do nosso ciclo de debates. Aqui quem fala é Ângela. Ele já me apresentou, desculpe, dizendo que eu sou a superintendente aqui do Itaú Social. Eu estou em São Paulo, mas eu sou baiana, sou uma mulher branca, já sou vovó, estou de cabelo preso, usando uns brincos, numa blusa, aliás, amarela, com um lenço bem colorido na sala do meu apartamento, com uma obra de arte nas minhas costas, que está em tons de azul e verde. E eu também tenho os olhos verdes, vou logo dizer. E é um prazer estar aqui com vocês. Fica aqui minha saudação a todas e todos que estão aqui hoje nos assistindo. E eu quero dizer o seguinte, esse tema de hoje, que Carlos já contou para vocês, que é a avaliação de programas socioeducacionais, ele instiga a curiosidade de alguns, como instigou em mim há muitos anos atrás, no final da década de 90. Faz tempo, faz muito tempo. Mas assusta muitos outros. Mas é indiscutivelmente um tema-chave nos dias atuais. Aliás, ele é um tema-chave sempre, em tudo que a gente faz nos programas e projetos socioeducacionais aqui no Brasil e fora do Brasil. Na verdade, não é de hoje que a gente bate nessa tecla, aqui no Itaú Social principalmente. Hoje vocês vão poder comprovar que há mais de 20 anos o campo socioeducacional vem discutindo teorias, métodos, abordagens, relação pesquisador-sujeito, avaliação de impacto, comunicação de devolutivas, entre tantos outros temas que fazem parte do pacote deste arcabouço de saberes. O gancho para esse painel é um material que me traz uma enorme alegria. E eu vou dizer que eu estou com um belíssimo sorriso no rosto, porque eu estou muito feliz hoje. A publicação Avaliação de Programas Socioeducacionais, Como Enfocar e Pôr em Prática, conforme o spoiler que Carlos nos deu aqui na introdução, que agora chega às mãos de todos e todos que trabalham em iniciativas socioeducacionais, é o motivo da gente estar aqui hoje nessa segunda edição do ciclo de debate. Não é apenas um livro. Estou chamando de publicação porque eu estou falando aqui de um kit composto por 8 cadernos. Um projeto que começou a nascer há mais de 20 anos e que agora estará acessível a todos. E posso adiantar, foi tudo feito com muito capricho, muito gosto, muito amor pelo tema, pelas autoras, por um dos autores que não está mais conosco, por todas as equipes que trabalharam nele. Também com as pessoas que foram parceiras e inspiradoras de tudo isso. Além de um conteúdo riquíssimo, seu projeto gráfico, suas ilustrações, todos nos enchem de orgulho. A cada capítulo, o leitor vai poder aprender, o leitor e a leitora vão poder aprender ou revisitar conceitos sobre o tema da avaliação, sempre de maneira leve e muito didática. Em todo esse kit é possível encontrar exercícios, uma série de exercícios, aliás, para avaliar a própria prática sua em campo, para lhe estimular a fazer essa prática. Bem, não quero me alongar muito, quero chamar para essa conversa essas duas grandes companheiras de estrada, coautoras da publicação, uma delas responsável por me encantar e me orientar no campo da avaliação de programas e projetos. Essa, em primeiro lugar, é a educadora e psicóloga, especialista em avaliação e professora doutora Teresa Penafirme, e a pesquisadora com dupla formação em ciências físicas e educação e professora doutora Vatsala Iyengar-Stone. Sei que as duas preferem não ser chamadas de professoras doutoras, mas preciso dizer que esse é o título correto delas, tanto pela academia
ainda mais pela prática e pelo tanto que ensinaram a um mundaréu de gente no Brasil e fora dele. Vamos hoje ter o privilégio de ouvi-las, beber um pouco dos preciosos valores e experiências que elas irão compartilhar conosco. Quero ainda, antes de passar a palavra para a Tereza, lembrar e agradecer a importante contribuição nesta publicação do professor Juan Antônio Tirriboy, um dos autores dela, que infelizmente já nos deixou, mas cuja família tenho certeza que vai gostar de saber dessa novidade, dessa publicação. Tereza, eu vou te dirigir uma pergunta, que eu vou dizer que é quase um combo de pergunta. Primeiro, eu quero que você conte para a gente um pouco, faça um breve resumo sobre a idealização dessa obra. E depois eu lhe pergunto uma coisa que é muito importante para todos ouvirem. Por que avaliar? Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada, Ângela. Um belo convite, um desafiador convite, não só para participar desse encontro, como para responder, e também um convite à realização da obra, que foi graças a esse empurrão que você deu, desses empurrões que a gente leva e não sente a força da mão que empurrou. É como se eu tivesse rodinhas. Aquele leve empurrão, eu não subi, eu desci ladeira abaixo, rumo, quem sabe, rumo ao mar, rumo a algum lugar muito bonito. Na verdade, para me identificar, eu sou, vamos dizer, eu estou, não se dizer eu estou professora, eu sou carioca, brasileira, carioca, claro, mas com uma andança muito grande por esse país e misturando até sotaques, por ter tido contato com tantos brasileiros de tantas origens, de tantas etnias, e eu me sinto orgulhosa disso, de não ter um sotaque próprio. Também minha experiência internacional misturou um pouco as coisas. Mas o meu magistério com professora primária, professora de ensino médio e ensino superior, aí eu tenho que dizer como eu estou vestida. Eu estou com um vestido estampadinho, puxando para o azul, para que ele fique tudo azul, e estou de óculos. Agora tirei os óculos, meus óculos são mais para ler, mais para focalizar na leitura. Mas eu uso óculos ou não uso óculos, independentemente. Eu quero dizer que também estou na minha casa, na sala onde eu mais fico, e chego até ter até um oratório aqui dentro, porque aqui estão meus livros, aqui estão meus papéis, aqui está minha papelada, aqui está a causa da minha alergia, é papel demais. Mas, como eu tenho que cumprir o meu papel, eu preciso desses papéis para me ajudar nessa missão. E é daqui dessa salinha do apartamento em Copacabana, é daqui que eu estou falando. Eu quero dizer que é um momento para mim, de reflexão, um momento de pensar e um momento de relaxar também, e é um momento de alegria estar aqui nesse ambiente, à vontade com vocês, como se estivesse ao seu lado, ao lado de vocês. Eu sempre digo que esse encontro nosso está sendo muito natural e muito apropriado nos tempos atuais. Só pode ser dessa maneira. O que eu quero ainda dizer, que eu acho que é importante, é que eu sou aposentada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas atuo na Fundação Roberto Marinho, na Fundação Seis Gran Rio. Eu falei Roberto Marinho porque eu já prestei, em vários momentos, consultoria à Fundação Roberto Marinho, mas eu sou da Fundação Seis Gran Rio, coordenadora do Centro de Avaliação da Fundação Seis Gran Rio. Coordenadora nesse sentido, de ajudar a pensar a avaliação nesse seu avanço, nesse seu progresso, junto com os meus colegas. Então, eu sou uma coordenadora múltipla, são muitos comigo nessa função. Eu não sou chefe, mas sou parte de toda uma organização que se dedica à educação, de um modo geral, mas com grande força, com grande concentração na avaliação. É isso que eu estou atualmente fazendo. E não resta dúvida, preciso informar que a minha cara já está meio conhecida e manjada por eu ser palestrante. Tenho feito palestra. Lidei muito com crianças e jovens toda a minha vida.
e atualmente com adultos, professoras e professores que continuam jovens para mim. Essa é a minha função. Então, eu já estou identificado. Cor, eu não sei nem de que cor eu sou. Eu sou uma mistura de índio, branco, negro, português, está tudo misturado aqui. Morena clara. É isso, talvez possa dizer assim. E cabelos ligeiramente pintados. Mas, não posso dizer mais. Acho que já calcularam a minha idade pelo tempo que eu estou falando. Tem muita história para contar na minha vida. O currículo é grande demais. A Ângela disse que tem filhos. Que bonito. Ângela, se diz Deus deu filhos e o diabo deu sobrinhos. Eu quero dizer que Deus me deu sobrinhos também. Eu tenho praticamente uns 90 sobrinhos. Sobrinho, sobrinho neto, sobrinho bisneto. Agora chega. Vocês compõem a sua matemática, imaginem quantos anos ela deve ter com toda essa geração. Vamos incluir a Ângela. Eu considero você uma sobrinha, Ângela, pelo coração, pela amizade, pela idade. Bom, é isso que eu tenho a dizer, da minha experiência e da minha função. Nesse trabalho, sou uma das autoras. Tereza, nos conte um pouquinho como que você chegou, como vocês duas chegaram a idealizar essa obra. Então, e por que avaliar, Tereza? Eu já vou responder a sua pergunta. Eu ia dizer, acho que foi Bob Kennedy que disse isso. Talvez outros tenham dito. Eu não pergunto por que avaliar, eu digo por que não. Então, está aí o ponto de partida que eu acho que vale elogiar quem perguntou, com a Ângela, porque a avaliação é a expressão, por excelência, do juízo de valor. É um elemento de poder na construção de uma sociedade. Então, se é assim que nós pensamos a avaliação, então, nesse sentido, ela é sumamente importante no caso da defesa dos direitos das crianças e dos jovens. Eu quero dizer que, nesse momento de pensar crianças e jovens, eu diria, é uma profissão que não para mais, porque eu eternamente penso em crianças e jovens, porque sempre há crianças e jovens nascendo em toda esta pandemia e pelo tempo afora. Então, eles estão sempre dentro da nossa preocupação. Acho que é esse papel, essa situação de avaliar e de buscar a resposta ao que está acontecendo com essas crianças, a saber o que está acontecendo, que potencialidades eles têm, que falhas estão ocorrendo, que lacunas estão aí. Para isso é necessária avaliação. Estejam ou não em programas, nós temos que sentir que há lacunas a preencher e que essas crianças são a nova geração. E se nós não cuidamos de uma criança, nós estamos deixando de cuidar de uma geração. Então, a mim me preocupam todas essas gerações. E esse papel de avaliar o que está acontecendo com eles, eu acho que se torna ainda mais grave quando nós olhamos a criança em situação de risco, como são os meninos e as meninas de rua. Situação de alto risco. Cada vez que eu passo, que encontro na calçada uma menina, um menino, eu paro e rezo. Quando não posso fazer mais que eu gostaria de fazer, também a ação que nem sempre se pode fazer. Por quê? Não interromper o sono das crianças. Porque é o único momento em que eles estão dormindo. E o que você vai fazer? É nessa angústia que nós vivemos e que naquela época nós vivemos. Nesse vai assim, eu falo da Vátsala, eu encontrei a Vátsala, já vou dizer, porque facilita a minha resposta para você. Então, esse papel de ver o menino de rua, de ver o que pode fazer, vem acontecendo no Brasil. Isso não é privilégio meu ou da Vátsala, não é privilégio privilégio do Juan, nem seu, nem nosso. Isso é uma coisa que está na cabeça do brasileiro e do mundo inteiro, o que fazer com a criança. E essa situação, em certo momento, nas décadas de 80, estava agudíssima, a questão dos meninos na rua, que é uma das situações de risco apontadas pelas Nações Unidas. É a criança institucionalizada, é a criança com abuso, a criança com drogas, a criança em várias circunstâncias, a criança na miséria total, enfim. Quando você vê um menino na rua, ele reúne um monte dessas circunstâncias graves.
E nessa década de 80, o Unicef se preocupou com isso. Unicef com sua sede em Brasília. Havia ali um chefe impressionado com o que estava acontecendo nesse país, chama-se John Donohue, é um americano de grande sensibilidade e competência. Ele se preocupou com os programas alternativos. O que era isso? Pessoas bem intencionadas no Brasil, aqui o Rio de Janeiro estava cheio deles, em outros lugares do Brasil também, programas onde a criança não era cortada nos seus vínculos afetivos, porque nas instituições, mal ou bem, querendo fazer o melhor por ela, haviam cortado os vínculos afetivos. Então, uma criança, por mais bem tratada que seja, sem pai, sem mãe, sem tia, sem madrinha, sem parentes, sem alguém das suas relações, é muito sério. É uma educação muito difícil de acontecer. Então, apareceram os programas alternativos. E os programas alternativos estavam pipocando aí pelo Brasil, de tratar o menino lá onde ele está, lá na rua. Vamos tratar na rua mesmo. Vamos fazer programas onde eles não tenham que ficar internados. Não é só pela questão econômica, é a questão afetiva que estava sendo levada em conta. Não tirar o menino de um conjunto, de suas amizades, de suas relações, não arrancá-lo dali e fazer um tratamento. Isso era o programa alternativo. Vamos fazer uma coisa diferente. O Unicef se preocupou com razão. E uma pessoa chamada César La Rocca, que hoje é diretor do projeto Axé na Bahia, presidente, uma pessoa de grande porte acadêmico e social, ele me apresentou ao representante do Unicef, John Donohue. E eu fui com bastante humildade e bastante respeito e temerosa. O que será que ele vai pedir? E ele me pediu que eu fizesse um estudo avaliativo dos meninos que frequentavam os programas alternativos. O que está acontecendo com esses meninos e meninas que frequentam os programas alternativos? A pergunta é simples, mas a resposta é complexa. E o método complexo para chegar a essa resposta. Então, o que foi que eu fiz? Pedi, ao mesmo tempo que eu aceitava o desafio, eu pedi a ele que me desse licença de formar uma equipe. E eu formei uma equipe, apresentei a equipe, foi abençoada, aprovada por John Donohue, por César La Rocca, e essa equipe era composta de Václav Youngstone e Juan Antônio Tiriboy. Por que essas três? Pois eu conhecia os dois. Eu conhecia, mas não havia feito trio, conjunto com eles. Ainda não tínhamos cantado juntos, mas nós tínhamos que nos encantar uns com os outros. Juan, bem das áreas de planejamento, gestão, administração, liderança, salvadorenho de origem, mas naturalizado brasileiro, com sua família. Václav Youngstone, educadora também, nas áreas por física, ciências físicas, física de formação, mas sua formação em planejamento e metodologia da pesquisa e da avaliação. Eu, Tereza, tia Tereza, os íntimos, com a minha formação específica de psicologia da criança e do adolescente, mas todos três na educação. E todos três com doutorado em educação nos Estados Unidos e preocupados com avaliação, estudiosos da avaliação, e com certa experiência. Agora, eu quero dizer uma coisa concreta dos três. Todos os três conheciam a pobreza de seus países, de suas grandes cidades. Todos tinham a mão na massa, sentiam a pobreza, a dificuldade e a carência. Então, nós estamos bem parecidos, os três, nesses assuntos e bem diferentes nas nossas áreas de origem. Foi assim que eu cheguei mais perto da Václav, já a conhecia por estar no Brasil. Havia várias décadas, Václav tem umas 17 ou 20, quase 20 anos de Brasil, e eu estou sentindo essa proximidade dela por essa razão, e do Juan, porque trabalhei em El Salvador, então já conheci o Juan no Brasil e El Salvador. Então, era gente conhecida, mas que foi aprovada por Unicef. Nisso, o que é que nós fizemos? Mãos à obra. Então, nós nos lançamos mãos à obra, e de uma maneira tal que era preciso criar alguma coisa. Nós não tínhamos, nós não encontrávamos nas nossas leituras, nos nossos estudos, um projeto, um programa, uma metodologia. Não, várias ideias chegaram, vários pontos metodológicos apareceram, e nós procuramos pensar
naquele grupo, naquele conteúdo, ou seja, naquele contexto, eram meninos de rua, que nós descobrimos que eram meninos de rua e meninos na rua, de os que vivem lá, os que vivem nas suas comunidades paupérrimas, mas frequentam a rua. Então, ao perceber que havia essa diferença, era preciso criar uma metodologia, uma sistemática que chegasse perto dele, sem assustar, sem fotos, sem gravação, sem questionário, sem instrumentais, apenas nós. Instrumentos, nós. Pessoas, seres humanos, nós três. Os melhores instrumentos desse tipo de avaliação, 3 pessoas. E nós procurávamos, com a memória e com a observação, gravar o que tínhamos que gravar para fazer a avaliação e usar a nossa sistemática. Não vou detalhar essa sistemática, mas como foi a base do nosso trabalho, eu preciso dizer que nós chamamos um processo naturalístico, responsivo, participativo. Guba e Lincoln foram 2 autores que foram ponta de lança para nós, mas outros vieram e nós tínhamos que criar a nossa. Eu quero dizer que nós usamos esses recursos de tal modo que discutimos o tempo todo, sempre juntos o tempo todo, nós entendemos que havia maneiras de fazer essas observações de uma maneira discreta, de uma maneira suave, uma maneira indireta, para não assustar, não amedrontar, e dessa maneira, com a memória e com o registro que era feito posterior, nós registrávamos a posteriori e descobrimos a maneira de coletar dados, e tudo isso foi sendo inventado e recriado por esse trio. E a ponto de, rapidamente, ao apresentamos os resultados, foram surpreendentes. Resultados surpreendentes. Esses programas alternativos funcionavam. Esses meninos estavam mudando. As mudanças eram notáveis, nos aspectos morais, físicos, de trabalho, afetuosos, momentos emocionais, momentos de relacionamento, estavam mudando. E essas mudanças, isso foi apresentado. Ao apresentar isso numa reunião internacional, eu ousei fazer um trocadilho, já que eu não podia contar uma piada brasileira, porque era em inglês, eu comparei a nossa metodologia, que não era strict, rigorosa, mas era street, de rua, metodologia de rua. Eu fui aplaudida por isso. Foi o mais importante do aplauso. Foi onde mais aplaudiram. Criaram uma street methodology, em vez de uma strict methodology. E é isso que acho que todos nós temos capacidade de fazer, se confiarmos das nossas sensibilidades e na nossa criatividade. Então, a utilização desses resultados teve aplicações. Um exemplo, isso influenciou o Unicef nas políticas. Até o estatuto recebeu o impacto desses resultados. E, por aí afora, nós recebemos informações de que pessoas que isso estava sendo, esse tipo de resultado impressionou realmente a muita gente que passou a melhorar esses programas, talvez ampliar, enfim, utilizar porque eles estavam dando certo. E o Estatuto foi uma das maneiras de ver que valeu a pena fazer o trabalho. Eu quero dizer que não é um elogio, mas é um estímulo. Quando o John Donohue, ao ver os resultados, ele disse algo que nos impressionou bastante, que nós quase imprimimos para colocar como um quadro. John Donohue disse que foi o primeiro estudo acadêmico de meninos de rua no mundo. Então, isso nos deu coragem para prosseguir. Aqui, vou terminando minha resposta, para dizer que o professor Antônio Carlos Gomes da Costa, um pedagogo mineiro, que estava como um oficial de projetos do Unicef, se apaixonou pelo estudo e viu o que nós fizemos. Nós pegamos o estudo, os resultados, e a pedido dos programas que queriam aprender que metodologia foi essa, eles não sentiram. Então, nós escrevemos a metodologia. Simulamos um projeto, escrevemos nesta presente obra exatamente o que nós fizemos nesses programas que nós avaliamos. Então, nós escrevemos a nossa metodologia para não guardar para nós, é de todos nós. E foi assim, com essa metodologia que nós escrevemos,
que Antônio Carlos Gomes da Costa resolveu nos ajudar com uma primeira impressão. Era uma impressão se datilografou, que ilustrou e que fez um material que deu para manusear. Nós, durante esse período de 30 anos, estávamos usando esse material com alunos de universidade, com alunos de ensino médio, e víamos que as pessoas entendiam e aplicavam esse material de uma maneira ou de outra, dando resultado. E nós estamos indo nessa jornada e com aquela ideia, precisamos publicar. Outros têm que aproveitar, outros têm que saber sobre isso. Quem mais vai aprender sobre isso? Quem mais precisa? Nós sabíamos, mas não dormíamos de pensar como, quem. Era um trabalho que parece simples, mas na sua constituição era complexo. Porque vocês vão ver depois, não sou eu que vou falar agora, ele tem várias características que o tornam um material complexo para a edição, complexo para a editoração, complexo para a publicação. Mas quem procuramos? Começamos a procurar. Falece o nosso padrinho, Antônio Carlos Gomes da Costa. Teve um falecimento prematuro no ano de 2011. Mais tarde, não muito mais tarde, em 2013, falece outro autor, é o Juan. Disse, Vassa, a próxima, quem será? Quem será a próxima? Antes que chegasse esse momento, que Deus sabe, nós entregamos nas mãos de Deus. Minha Nossa Senhora, valei-nos, segurai-nos até que isso esteja pronto, até que isso seja editado. Nossa Senhora, mandai alguém. E, de repente, nessa aventura terrível de busca de quem vai... Fundação Sejam Rio me deu todo o apoio. Fundação Roberto Marinho me apoiava. Todos esses apoiam, todos esses apoiando. Mas eu queria um editor. Nós precisamos editar isso, publicar. Quem? Nossa Senhora mandou. Aí o que ela fez? Ela mandou um anjo. Masculino é anjo, feminino é Angela Dannemann. Apareceu a Angela. Num desses cursos, num desses workshops, ela me aparece e se apaixona pela obra. E ela me empurra para a publicação. E como? E nessa aventura, eu quero dizer, no final da minha resposta imensa para a sua pergunta tão importante, o que aconteceu? Desta aventura, nós entramos na aventura de ter Ângela entregando nosso projeto, nossa obra ao Itaú Social. Obrigado. Estamos em boas mãos, em boa cabeça, em bom coração. Pegando um gancho aqui na fala de Tereza, eu queria convidar agora para a gente assistir 2 depoimentos muito importantes, né, de 2 outros grandes parceiros nessa trajetória e nessa produção dessa série de cadernos, chamando aqui Rosalina Soares, da Fundação Roberto Marinho, e Ana Carolina Letichevski, da Fundação Sesgran Rio, que vão destacar as contribuições dessa publicação que estamos lançando agora no campo socioeducacional do Brasil, e no espaço que esse debate tem conquistado ao longo desses anos e vem conquistando cada vez mais, tanto no ambiente acadêmico como também no ambiente da prática, na prática das organizações, na prática das fundações, de maneira geral, e na prática até da política pública. Vamos ouvi-las. Vamos lá. Olá, eu estou muito feliz de participar do lançamento desse livro, desse tão aguardado livro, A Avaliação de Programas Socioeducacionais, Como Enfocar e Pôr em Prática, porque é um livro que tem um potencial muito grande de apoiar diferentes profissionais que atuam Brasil afora, buscando transformar a realidade de muitos brasileiros e brasileiras. Uma das autoras já apoiou diferentes processos de avaliação aqui da Fundação e nós temos um carinho muito grande por ela, que é a Tereza Pena Firme, para quem a gente manda um abraço muito especial. Estamos felizes com você por esse dia ter chegado. Eu quero falar um pouco aí dos 7 cadernos, né, que compõem esse livro, porque é um livro muito diferenciado no campo de avaliação, porque em avaliação a gente está habituado aí com livros bastante técnicos, às vezes difíceis de serem compreendidos por quem implementa projetos. E esse livro ele tem um diferencial, porque ele escolheu um caso concreto, uma avaliação que os autores participaram,
E a partir desse caso concreto, os autores vão dialogando com outros profissionais e mostrando como no dia a dia é possível planejar e implementar uma avaliação. Então, também fiquei bem impressionada, né, com o fato da avaliação desse livro ser considerada como uma amiga, uma companheira daqueles profissionais que desejam transformar a realidade, né, de outras pessoas a partir do seu trabalho. Então, em cada um dos cadernos a gente encontra conceitos, técnicas, formas de utilizar aí, né, as técnicas de avaliação, mas de uma maneira bastante leve, dialógica, permitindo com que pessoas que estão no dia a dia de projetos sociais consigam, de fato, implementar e utilizar as avaliações, envolvendo todas as partes interessadas, né, naquele projeto. Então, o meu grande desejo é que esse livro possa ser, de fato, distribuído e muito utilizado, em especial por pessoas que têm essa vontade de realizar projetos que façam diferença para a vida das pessoas. E a avaliação, realmente, ela é uma parceira para quem tem esse compromisso com a justiça social. Deixo o meu abraço todo especial também aqui para todos os queridos amigos da Fundação Itaú Social, que é a instituição que pôde aí apoiar esse projeto nesse momento tão importante. Um abraço. Quanto prazer, quanta honra, quanta felicidade poder participar desse momento. Antes de tudo, eu preciso realmente parabenizar o Itaú Social, na figura da sua superintendente, professora Ângela Daneman, pela realização dessa valiosa publicação. A Ângela realmente é uma grande executiva. Ela planeja, ela faz acontecer, sempre com muita competência. Não posso deixar de agradecer também a Fundação Roberto Marinho e a GIF, que também estão apoiando o lançamento desse material precioso para a área de avaliação de programas socioeducacionais. Sem dúvida nenhuma, a avaliação nessa área no Brasil avançou muito nos últimos 20 anos, e esse avanço tem marca, tem nome e tem sobrenome. A professora Tereza Penafirme realmente construiu um grande legado nessa área e, junto com os demais autores dessa publicação, professora Vátsela Stone, professor Juan Tijiboy, construíram no Brasil os alicerces, eu diria, da área de avaliação de programas socioeducacionais. Um trabalho muito forte e um traço muito forte no trabalho deles é justamente a presença de algumas características fundamentais para uma avaliação profissional. Uma avaliação que faz o bem. O bem está sempre presente em todas as avaliações de programas realizados pelos três. Uma avaliação que tem significado. Uma avaliação cujos resultados podem ser utilizados, são fornecidos a tempo. São avaliações extremamente viáveis. Avaliações marcadas pela negociação com diferentes envolvidos no processo. É muito difícil a gente falar sobre avaliação no Brasil sem falar sobre o trabalho dos três. Mas é importante também reconhecer que nós tivemos vários outros estudiosos que contribuíram para a consolidação da avaliação enquanto área do saber, enquanto disciplina no Brasil. Os últimos 20 anos foram marcados pela implementação de programas de mestrado em avaliação, pela realização de diferentes dissertações e teses que abordam a avaliação como tema central, pela consolidação, eu diria, da área de avaliação enquanto disciplina em diferentes cursos de avaliação e de pós-graduação. Mais do que a utilização
dos resultados da avaliação e a implementação da avaliação de uma forma com um caráter mais formal nos programas de graduação e pós-graduação, eu diria que existiu a consolidação de uma consciência maior acerca da importância da implementação de processos avaliativos, bem como da utilização dos seus resultados. Ainda que a avaliação seja uma prática muito antiga, a avaliação com esse caráter mais profissional é bastante recente. E eu sinto que nós conseguimos, nos últimos anos, não apenas consolidar a prática da avaliação na academia, mas também criar, juntamente com essa consolidação, avaliadores e usuários de avaliação mais críticos. Eu tenho a certeza total e absoluta que esse momento que nós estamos vivendo hoje, referente ao lançamento dessa publicação, será um momento histórico para o Brasil em termos da avaliação de programas socioeducacionais. E por isso eu gostaria de deixar a minha palavra de gratidão por poder participar desse momento. Muito obrigada, Ângela. Muito obrigada, Tereza. Vátsala, Oi. Agora eu vou lhe trazer para a nossa conversa, tá? Pois não, certo. E lhe fazer, primeiro uma contextualização e depois a pergunta. O mundo mudou muito, né? E o campo socioeducacional acompanhou essas transformações. No que tange a avaliação de programas, como que se pode observar os desafios e as oportunidades que houve lá no início da pesquisa até este momento de lançamento da publicação? E a sua sensação de ver esse material chegando à mão de tantos profissionais? Obrigada, muito obrigada, Ângela. Eu sou Vátsala Stroni, e como é que eu preciso me descrever? Não sei, não acho, não é necessário, eu acho, porque por todo canto que eu andava no Brasil, eu não podia esconder que eu era indiana. E todo mundo que se eu quiser fingir que não, eu sou americana. Não, eu sou indiana. Bom, então eu sou uma mulher, posso descrever mulher morena, eu sou da Índia, e agora estou na minha casa, estou falando de minha casa aqui na cidade de Buffalo, e é a minha residência, e eu estou... essa sala é uma sala onde eu trabalho. Estou com uma planta, minha planta favorita, atrás de mim, com alguns livros ao meu lado, mas vocês não estão vendo que do outro lado eu tenho uma papelada, como a Tereza disse, que eu não queria trazer aqui para essa plateia, porque então esse é o meu escritório, é um canto mais iluminado, talvez, vamos dizer. Bom, como a Tereza falou, eu sou indiana e eu também estudei nos Estados Unidos e morei no Brasil por 17 anos. Por sinal, naqueles anos de 1970 e 80, essas 2 décadas, quando nós fizemos esse estudo para a Unicef e também começamos esse trabalho do livro de capacitação que hoje concluímos e está sendo divulgado e estamos vendo com muita alegria isso. Bem, agora focalizando na sua pergunta, Ângela, eu te esqueci de dizer também que aqui eu estou agora, no momento eu estou aposentada da Universidade de Nova York, em Buffalo. E nessa universidade, uma das coisas que eu fiz eu fui professora da metodologia pesquisa e avaliação. Desculpe completar. Agora,
voltando para a pergunta de Ângela, é uma pergunta muito interessante e muito importante, né? Realmente, eu posso incluir na minha resposta muitas coisas que a Teresa já descreveu, falou, e não vou repetir, eu vou ficar só tentando completar a fala dela. Bem, como você mesmo falou, Ângela, eu vejo sua pergunta tem duas partes. O primeiro você tocou, e me parece que você tocou na relação que existe entre as transformações sociais, socioeducacionais. E quando eu digo socioeducacionais, é social ou educacional ou socioeducacional, ambos pode ser. Então, quando eu penso em transformação, logo eu penso no programa, porque toda transformação não deixa de ser uma solução que alguém propôs para salvar, para atender a uma necessidade, um problema social, socioeducacional. Por exemplo, o programa de Meninos de Rua, que a Teresa descreveu muito bem, isso daqui de uma certa forma, representa uma transformação, certo? Bem, o que a avaliação tem a ver com transformações sociais? Ou seja, o que a avaliação tem a ver com os programas? Bem, e os programas, quando eles estão solucionando o problema, muito importante, claramente eles vão querer saber em que medida estamos atendendo às necessidades da sociedade, da educacional, e como que nós vamos caminhar desenvolvendo continuamente, em que direção nós temos que ir e estamos indo certo ou errado. Bom, justamente a avaliação é capaz de dizer isto para os programas. E a avaliação, como nós conhecemos, é um processo sistemático de coletar e analisar dados, informações, né? E ajudar os programas esclarecendo e iluminando os seus méritos e da relevância desses programas e guiar as ações e decisões dos programas. Bom, essa concepção da avaliação é uma concepção muito mais ampla do que existia antes. Bom, e a Teresa já falou, né? Nós fizemos esse estudo para a Unicef na década de 80, né? E um pouco antes, uns 20 anos antes, 30 anos antes, e na década nos anos 60, é que realmente nasceu essa concepção de avaliação. Antes dessa época, se você tivesse me perguntado avaliar, eu só que seria capaz de dizer que vamos medir, mensuração, notas, isso que era a concepção de avaliação. De repente, como eu me referi anteriormente, quando surgiu uma necessidade de avaliar uma solução, uma transformação na área de educação, novos currículos estavam nascendo, então, realmente, quem estava financiando esses novos currículos, novas soluções, vamos dizer, novos programas, de repente, queriam saber, como que estão andando isso? Vamos avaliar. Então, isso foi um desafio. Então, avaliar, ou medir, como é que avalia o programa, dá nota? Bom, então, o resultado é que surgiu no meio acadêmico, por sinal, no campo educacional, essa concepção de avaliação que agora eu apresentei. Bom,
E também para completar esse pensamento, essa é a relação entre a avaliação e o programa. E a avaliação é capaz de ajudar programas ou manter o que é bom, ou mudar o que não está muito certo ainda, e ajudar os programas para desenvolverem continuamente na direção que eles desejam. Tudo bem. Bom, então, só expandindo um pouquinho, todo os problemas sociais, como eu falei, lá nos anos 60, não são os mesmos problemas sociais hoje. Hoje tem pandemia, hoje tem crise de mudança de clima, hoje tem inclusão social de vários grupos pedindo programas para socorro de programas. Então, hoje os problemas sociais e socioeducacionais são muito diferentes. Então, eu só queria dizer que a avaliação, como ela é ajudante, vamos dizer, dos programas, se novos programas começam a nascer, a avaliação também tem que se aperfeiçoar e propor avanços. Então, na época, quando nós estávamos fazendo esse estudo para a Unicef, nós já, felizmente, tínhamos essa concepção nova de avaliação, e essa concepção de avaliação, pela primeira vez que possibilitou a avaliação de programas que antes não sabíamos o que era, e também abriu essa oportunidade de incluir medidas, mas ir além um pouquinho e fazer um estudo sistemático. Para estudo sistemático, também ele abriu as possibilidades de métodos alternativos. E, na época, para nós, felizmente, era disponível essa nova abordagem naturalística, que nós logo identificamos que seria o método mais adequado para aquela situação de socioeducacional em que nós estávamos entrando. Como foi isso, então, como a Teresa falou, nós desenvolvemos uma metodologia, uma sistemática específica, adequada àquele ambiente, né, aquele contexto, e o que nós estamos trazendo na forma desses cadernos, como a Ângela lembrou muito bem. Bem, então, na década de 80, quando nós terminamos o estudo, e o estudo para a Unicef, e o Unicef pediu e até estimulou para a gente fazer esse livro, colocar nossa metodologia na forma de capacitação para os interessados nos programas sociais. Nós terminamos os primeiros 6 cadernos e mais o caderno de apresentação, e pensamos que nós estávamos prontos para divulgar esse material. Bem, a divulgação para nós tinha um sentido. Dada essa relação entre a avaliação e os programas, vocês podem imaginar que não precisa nem dizer que quem estaria mais interessados no uso de resultados da avaliação são o que nós chamamos dos stakeholders, que em inglês, né, americano, stakeholders são aquelas pessoas interessadas, o financiador, o coordenador, o educador de rua, a comunidade, os próprios meninos, e por aí. Então, publicação, podia fazer. Nós fizemos publicação. O Unicef publicou um artigo sobre a nossa metodologia, e nós, a Teresa e eu e o Juan, nós divulgamos de uma certa forma o nosso trabalho nos congressos acadêmicos, American Evaluation Association, a Associação Americana de Avaliação, e a Teresa apresentou onde ela falou do Strict Methodology, era a Associação Americana de Pesquisa Educacional. Então, essa é a publicação, né? E o nível acadêmico é uma parte
dos stakeholders, que isso daqui isso atingiu, alcançou. Mas o importante na avaliação, no campo de avaliação hoje, que todo mundo reconhece, é que se não houver utilização dos resultados de avaliação, não tem sentido de produzir esses resultados, porque programas têm que utilizar e solucionar os problemas que eles estão comprometidos, certo? Então, hoje, nós estamos com muita alegria que isso é exatamente o que nós queríamos, que chegasse nas mãos das pessoas interessadas nos resultados de avaliação, ou em avaliação mesmo, então o material de capacitação que nós produzimos. Então, isso queria... E a Ângela, o oitavo social, e a Ângela, com muito carinho, acolheu esse material e está fazendo chegar nas mãos dos interessados. Por isso que eu estou nós estamos sentindo muito realizadas. Bom, mas esses 30 anos que nós esperamos para que isso acontecer, não foi muito em vão, não. Primeiro, eu falei das publicações que nós fizemos, mas, por outro lado, principalmente a Teresa, aproveitou esse tempo para testar, aplicar e testar e aperfeiçoar esse material de capacitação. E, ao mesmo tempo, nós tivemos uma outra bela oportunidade de observar como esse campo de conhecimento chamado avaliação tinha crescido, os avanços que aconteceram, e o campo já está encaminhando para profissionalizar o campo de avaliação. E avaliadores não são simplesmente avaliadores, como a gente diz, amateur, né, maduros, não sei como se fala em português, mas avaliadores profissionais mesmo. Então, nasceram, a Associação Americana de Avaliação já tem os princípios guiadores para os avaliadores, e então tem uma série de informações que nós achamos vale a pena colocar num outro caderno 7, porque aquilo que ia dar o contexto para esses outros cadernos que nós já tínhamos escrito. Então, essa é a história do sétimo caderno. Então, tem 8 volumes agora, apresentação, e de cadernos 1 a 7. Então, ao concluir isso, nós podemos considerar agora esse trabalho acabado, e estamos com muito agradecimento, né, para o Itaú Social, que valorizou esse trabalho e reconheceu a necessidade de distribuir esse material para quem está interessado nesse material. Então, eu fecho isso aqui, Ângela, e eu espero que responda a sua pergunta, mas palavra sua. Respondeu, sim, Václav, respondeu com bastante informação. Eu acho que os pontos que você trouxe da relação avaliação com o programa, da evolução desse campo ao longo desses 30 e poucos anos, e da possibilidade que esse tempo que percorreu ter gerado mais conhecimento, mais prática, para que a própria publicação também evoluísse ao longo desses anos e que a gente chegasse agora nesse momento com ela mais, vamos dizer assim, mais enriquecida, com esse acúmulo de prática e conhecimento desses anos todos, com a participação de vocês três, mesmo Juan tendo nos deixado mais cedo do que agora, mas houve a participação de vocês como avaliadores e com a possibilidade que ela tem de influenciar ainda mais esse campo de profissionalização que hoje já é possível, inclusive com cursos de extensão e de pós-graduação que foram criados no Brasil, influenciados por pessoas como vocês, e que essa publicação pode ajudar muito a inspirar outras pessoas a participar. Eu quero aqui agora, apesar do alongamento do tempo,
trazer um importante parceiro do Itaú Social nessa publicação, que esteve ao nosso lado ao longo desse lançamento, que é a Camila Cirilo, do GIF, do Grupo de Institutos e Fundações e Empresas, que é parceira do Itaú Social há muitos anos. Eu devo dizer, o que possibilita que eu esteja trazendo isso junto com o Itaú Social é justamente o trabalho que temos feito pelo Itaú Social no campo da avaliação, a princípio apenas na avaliação econométrica de impacto, mas hoje já olhando com a visão de métodos mistos, onde a gente conduz, junto com outras fundações e institutos, um grupo de avaliação dentro do GIF, para levar mais ainda esse conhecimento, essa prática, essa experiência para outros institutos e fundações e organizações pelo Brasil afora. Camila vai falar um pouco sobre a importância dessas práticas do controle e avaliação na relação do investimento social privado, que é como é dado o nome técnico para quem investe dinheiro privado no público, e eu vou pedir que seja exibido esse vídeo agora de Camila. Olá a todas e todos. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É uma honra e um prazer poder falar aqui nesse evento e trazer um pouquinho da minha perspectiva nesse assunto, contribuindo para esse assunto que é tão importante e relevante aqui para o GIF e também para mim pessoalmente. Refletindo um pouco sobre a questão que me chega, que é sobre qual a importância das práticas de controle e avaliação na relação do investimento social privado com as organizações que atuam no território, ou seja, as organizações executoras, me vêm algumas questões à mente, Primeiro, acho que vale reconhecer que as práticas avaliativas são muito potentes, para revelar algumas questões e potentes em alguns aspectos específicos. Eu acho que tem uma primeira questão que a avaliação ela pode aí revelar, as múltiplas realidades do território, aí contribuindo para iluminar questões das quais o investidor tem um distanciamento natural. Essas questões vão desde as fragilidades e potencialidades da população que está nesse território e até as próprias questões do fazer, cotidiano da organização executora. Na perspectiva do investidor, o ganho ele é enorme, porque ele se aproxima dessas realidades e pode pensar mais estrategicamente como direcionar os apoios técnicos e financeiros. Quando a gente pensa aí na perspectiva da organização executora, a avaliação ela pode ser uma oportunidade para mostrar os avanços, iluminar os desafios, aprender com esses desafios, trazer à tona aí particularidades do território que influenciam, que determinam o fazer da organização. Então, a avaliação era muito potente, pode muito contribuir para essa relação e para potencializar o trabalho de financiadores e financiados. O que eu vejo é que é importante que todos os envolvidos nos processos avaliativos, aí eu estou pensando nos contratantes, nos gestores da avaliação, nos próprios avaliadores, que eles tenham essas intenções explícitas desde o início. Ou seja, que o processo avaliativo, ele seja encarado como uma possibilidade de aprendizagem para todos. Os executores têm muito que aprender com seus próprios desafios e conquistas, mas eles também têm muito que aprender com a experiência do investidor. O investidor também tem muito que aprender com a executora e com a população que está no território. O desafio da avaliação, acho que ele está um pouco em cuidar para que essas perspectivas sejam contempladas. Ou seja, para que desde o início, quando a gente for pensar nas perguntas avaliativas, elas sejam desenhadas de um modo que a avaliação seja relevante para todos. Que as respostas que a avaliação vai trazer, elas possam trazer essas múltiplas perspectivas, iluminar questões de desigualdade e trazer questões que importam tanto para o financiador
tanto como para o financiado e a população que está no território, numa perspectiva de aprendizado mútuo. Eu entendo que isso é possível, a gente vê que o campo da avaliação se fortalece e qualifica nos últimos anos, e fico muito feliz de a gente estar, de uma certa forma, aí, podendo contribuir para que esse debate e essa qualificação da avaliação esteja aí nas discussões na filantropia e no investimento social privado. Espero ter contribuído e muito obrigada a todos e todas. Depois dessa nossa conversa tão rica, tão inspiradora, primeiro eu quero agradecer essas duas grandes mulheres que vieram aqui conversar conosco hoje e trazer um pouco dessa história, mas também trazer aquilo que é importante no campo da avaliação. Quero agradecer também a esse público que esteve conosco aqui, presente, participando dessa conversa, e convidar a todos para conhecer essa publicação, que logo na sequência Carlos vai nos apresentar. E agora pedir primeiro a Vátsala para se despedir, trazendo suas observações finais, e a Tereza na sequência. Vátsala, traz os seus comentários finais, por favor. Muito obrigada, Ângela. Olha, realmente eu agradeço essa oportunidade de poder participar nesse ciclo de debates, e é sempre um prazer participar de algum evento onde minhas colegas do Brasil estão participando. Isso daqui é uma grande honra e muito prazer, primeiramente quero dizer. E como eu falei antes, nós estamos realmente muito realizadas com essa ideia de a publicação bem direcionada àqueles destinatários quem deveriam utilizar essa informação, e eu espero que isso daqui, a curto, e médio e longo prazo, sirva, afinal das contas, a própria evolução e desenvolvimento daqueles programas e projetos onde estas pessoas que vão ser capacitadas vão atuar e coordenar e financiar, ou em alguma maneira estão engajados com aqueles programas. Então, mais uma vez, eu agradeço, e eu estou com muita esperança, e eu desejo muito sucesso a essa equipe de editoração e Itaú Social, e todas as outras pessoas que foram envolvidas em trazer essa nossa obra à luz, né? Iluminar isso daqui e dar uma conclusão muito desejada. Muito obrigada. E até outro evento. Nós agradecemos, Vátsala. Tereza, traz os seus comentários finais. Sim, é muito difícil dizer final para mim. Eu acho que tudo isso que fizemos termina em ponto e vírgula, porque espero que tudo isso continue, que outros sigam essa obra, que outros sigam tratando a avaliação assim, com seriedade, com profissionalismo, para fazerem bem à humanidade. Porque uma avaliação mal feita é um desastre. É melhor não fazer. Uma avaliação bem feita é um sucesso, transforma o mundo. Então, eu espero que isso aconteça. Então, ainda não é minha palavra final, agora que vai ser. Eu desconto esse início. Eu não posso deixar de dizer que eu quero mandar um abraço especial para Rodrigo, que conduziu como maestro esse nosso trabalho, e que acompanhamos palmo a palmo todo o trabalho de editoração, que foi fantástico. Então, a pessoa mais próxima de nós era o Rodrigo, porque sempre era o interlocutor com toda essa orquestração. Eu quero dizer que o Alfredo, que representou Antônio Carlos, o irmão dele, foi quem prefaciou. E a Ana Vilma, que é filha do Juan, foi quem recebeu toda essa comunicação
e participou conosco. Eu queria mencionar essas pessoas tão lindas que ficaram assim. Bom, e falando agora na despedida, eu quero dizer que a minha palavra é de gratidão. A palavra é gratidão. Por quê? É gratidão porque eu não sei, tanta gente para agradecer, que eu acho que é o maior agradecimento que já se viu numa obra. Vocês vão ver na obra quantas páginas de agradecimento. Mas aqui eu tenho que dizer, realmente, a Itaú Social, na pessoa da Ângela e de toda a sua equipe, mas eu quero agradecer também Sesgan Rio, que me segurou todo esse tempo e ajudou a mim, a Juan também, deu o seu apoio, a Fundação Roberto Marinho, que também fez o trabalho de expansão, de liberdade, para eu me expandir com essa metodologia de rua, de que seja toda essa possibilidade. Claro que GIF tem um lugar importante nisso aí, silenciosamente para nós estamos sabendo o que tanto o GIF está fazendo. É uma coisa maravilhosa que instituições tenham participado com tanta garra desse trabalho. Para 3 autorezinhos simples que estavam sozinhos, mas não estão, não. Então, pensando naqueles que já estão lá no céu, eu quero dizer agora a segunda palavra do meu final, é o desejo e a certeza. O desejo de quê? Que desejo? De que haja, e a certeza ao mesmo tempo, o desejo e a certeza, de que haja, que Jesus e Maria, e com todas as crenças envolvidas nesse trabalho, que eu respeito, eles deem total proteção a nós todos, e de um modo especial às nossas crianças e aos nossos jovens, que vão levantar e vão levar esse Brasil para frente, e vão construir um novo mundo. E como diz Paulo Freire, nosso patrono da educação brasileira, um mundo em que seja menos difícil amar. Até breve. Um beijo virtual e virtuoso. Beijo virtual, virtuoso e caloroso a vocês duas, Tereza e Vátsala, e a Juan, através da filha dele, sem dúvida alguma. O que eu quero agora dizer é que, dado a grande emoção do evento, vale conhecer, de fato, o concreto dos 8 cadernos do kit de avaliação socioeducacional, que vocês terão acesso logo, logo. Carlos vai agora partir para essa parte prática e objetiva, e eu agradeço também a todos vocês por estarem aqui hoje conosco. Que bom, obrigado, viu, Tereza? Obrigado, Vátsala, Ângela, pela condução. E que bom ouvir essa experiência, essa trajetória de vocês nesse bate-papo, né? E melhor ainda saber que isso resulta numa publicação que, sem dúvida, é uma referência muito importante para todos nós que atuamos com programas, projetos sociais e principalmente na área de avaliação, né? Então, quero agradecer demais aqui a exposição de vocês por compartilhar essa trajetória. Imagino que está todo mundo aqui muito animado, todo mundo gostando. Queria até ouvir, né? Quem puder colocar aí no chat comentários, o que achou desse painel, para a gente saber um pouquinho. Então, convido vocês aí para interagir no chat, falar o que achou um pouco desse painel. E te dizer para as autoras também, para todos, que é um privilégio muito grande para a gente e um prazer poder fazer o lançamento dessa obra aqui hoje, que eu vou contar um pouquinho para vocês o que ela é. Ela é um conjunto de 8 cadernos, né? O primeiro caderno é uma apresentação e segue sendo um conjunto de mais 7 cadernos que explica o conceito da avaliação e como colocar ele em prática em todas as etapas. Então, esse conteúdo foi muito pensado para todos aqueles que atuam com programas sociais e também com políticas públicas. A linguagem e o formato foi muito cuidado, né? Muito pensado. Os personagens que vocês vão encontrar nessa publicação, eles são pessoas reais, assim, foram muito baseados na experiência que foi contada aqui pela Tereza e pela Vátsala. Então vocês vão se identificar bastante, né? Horas pensando em experiências que cada um teve na sua trajetória profissional, ou mesmo de outros colegas aí que já ouviram histórias parecidas, né? Então a gente espera que vocês se identifiquem muito mesmo.
essa publicação ela também conta com um capítulo muito especial chamado Em Outras Palavras. E ao final de cada caderno você vai encontrar esse capítulo Em Outras Palavras, que ele é um resumo dos tópicos tratados ali naquele caderno, e ele faz uma retomada de todos os conteúdos. Então ali você pode retomar os exercícios e todo tipo de elemento, todo o conteúdo que foi tratado ali naquele caderno, para que você também possa avançar na sua leitura aí nos próximos cadernos, né, nos 7 cadernos. Ficou muito bonito, espero que vocês gostem e contem pra gente o que vocês acharam, tá bom? E voltando um pouco àquela leitura inicial que eu fiz lá no início desse evento, sobre o Paulo e a Regina, tão lembrado? Será que eles encontraram as respostas para todas aquelas inquietações que eles tinham lá no início, né? Eles se perguntavam assim, será que o que eu estou fazendo efetivamente está conseguindo transformar a vida desses meninos e meninas que estão chegando aqui nesse programa? Então, se você quiser saber como essa história continua, baixe os cadernos, o link está sendo colocado aqui no chat pela equipe, está sendo colocado aqui na tela também, então para você baixar os cadernos e continuar essa leitura e saber como que termina essa história da Regina e do Paulo, tá bom? Bom, o ciclo e o encontro passou muito rápido, está chegando ao fim, e eu quero trazer algumas informações aqui para vocês sobre os certificados de participação. Para vocês terem acesso ao certificado, vocês vão pegar o celular, apontar aqui para a tela, já vou fazer isso já com o meu certificado também. Tem um QR Code aparecendo, vocês vão mirar o QR Code aqui para ter acesso ao certificado, tá bom? Tem uma pesquisa de satisfação que eu gostaria muito que vocês respondessem para que a gente também possa fazer a nossa lição de casa aqui, melhorar cada vez mais os encontros virtuais que a gente tem feito durante esse tempo de pandemia e efetivamente saber o que vocês estão achando para trazer pessoas tão interessantes aqui como a Teresia Vatsola e a gente continuar esses nossos bate-papos, tá bom? Os certificados vão estar disponíveis a partir do dia 2 de agosto. Então, só lembra aí de conferir se você colocou os seus dados certinhos, se você cadastrou o e-mail certinho, que é para ele que a gente vai enviar esses certificados, tá bom? Esse retorno é super importante para a gente. E para você conhecer outros conteúdos, eu tenho um convite muito especial também. Você já conhece o Polo? polo.org.br é a nossa plataforma de cursos, formações online, que você pode acessar e conhecer diversos conteúdos, e dentre eles tem um percurso muito interessante de monitoramento e avaliação, para você se aprofundar aí no tema que a gente tratou aqui hoje. E especialmente hoje a gente está fazendo o lançamento de um curso novo sobre monitoramento para organizações da sociedade civil, muito baseado em teoria, mas também muita prática, vivenciada aqui pela nossa equipe, pelos parceiros. Então, acho que você vai gostar muito. Acesse o polo.org.br e confira esse curso novo aí que está saindo do forno hoje. Então, me despedindo aqui mais uma vez, eu quero, em nome dos realizadores dessa iniciativa, o GIF, a Fundação Roberto Marinho, a Fundação Sesgran Rio e nós aqui do Itaú Social, agradecer muito a participação de vocês por estarem aqui. A gente espera que todos vocês fiquem bem, com saúde e seguros nesse momento. E até que não seja possível a gente retornar aos encontros presenciais, a gente vai se encontrando por aqui. Já tem mais uma edição desse ciclo de debates que vai acontecer no dia 26/8. E para você acompanhar, se inscreva aqui no canal do YouTube para receber as notificações. Siga a gente também nas redes sociais para ter informação sobre as novas edições do ciclo de debates. E a gente vai se encontrando por aqui, tá bom? Um grande abraço a todos. Fiquem bem, seguros e com saúde. Até a próxima. Tchau, pessoal.